Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 14, verso 17. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque Deus tem uma palavra renovadora, poderosa sobre a sua vida. Amém? Romanos, capítulo 14, verso 17. Vamos ver o que está escrito lá? Vamos ler juntos? Eu acho que a maioria tem a Bíblia atualizada, né? Mas vamos ler juntos esse verso de Romanos 14, 17. Vamos lá? Juntos? Porque o reino de Deus... Acabamos de cantar esse versículo, viu? Você já sabe cantar esse versículo agora, né? Lembra como começa? Antigamente eu tinha dificuldade de lembrar a música. Se eu decorasse o começo, eu ia, né? Se alguém me lembrasse o começo do hino ou do corinho, eu sabia cantar todo. Agora nem a pessoa cantando o início, o meio e o final eu consigo lembrar mais. Depois dos 40, viu, irmãos? Depois dos 47, tá bom? Vamos ler de novo? Porque o reino de Deus... Amém? Amém? Aleluia! Irmãos, preste atenção aqui nessa introdução que eu quero fazer para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: você que está online aí conosco, assistindo, hoje nós temos uma galera abençoada de várias partes do Brasil. Tem a turma lá de Corrente, Riacho Frio, de Bom Jesus, Piauí, aqui participando conosco. Bem-vindos todos os irmãos aqui de Brasília, aqueles irmãos que não estão podendo sair, alguns hoje gripados, não saíram de casa, mas estão online assistindo, participando conosco. Pare tudo, porque Deus, ele revela coisas profundas no detalhe. Amém? A gente precisa perceber o detalhe de Deus. Aleluia! Por isso que Jesus dizia assim, ó: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quer dizer, é preciso você ensinar os seus ouvidos a discernir a voz do bom pastor. Amém, meus irmãos? É necessário colocar o ouvido debaixo da cruz, colocar a sua audição na cobertura do Pai, debaixo do Pai, na unção da palavra do Pai, para que a gente possa perceber. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós não somos daqui. Nós não somos daqui. A Bíblia, meus irmãos, adverte, tem muita advertência para o povo de Deus, mas a principal, uma delas, e eu creio que é uma das principais, é esta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque Deus preparou coisas mais excelentes para nós. Já pensou você se apaixonar por um carro, por exemplo? O carro é uma ferramenta de trabalho, de uso, mas tem gente que você sabe que tem gente que não tem horário para ver o culto, mas ele passa 2, 3 horas limpando, passando isso no carro, encerando, tal, coloca na garagem, cobre o bichinho, deixa lá, um ídolo. Só que um dia aquilo vai passar, outros veículos vão surgir, aquilo envelhece, empoeira. Outras pessoas são apaixonadas por um móvel da sua casa, ou pelos móveis, ou pelo prédio onde mora. Mas, meus irmãos, daqui a 100 anos, talvez nem foto sua vai existir mais naquelas paredes. Então, diga comigo: não compensa amar o mundo. É burrice, é sofrer à toa. E alguns irmãos da nossa igreja, amigos, têm passado momentos difíceis por causa dos seus familiares enfermos, e alguns em extrema gravidade, até de morte. Mas, irmãos, não é possível nós acharmos que esta vida é para sempre. Nós não podemos contar com a eternidade aqui na terra. Amém, meus irmãos? Nós precisamos viver os nossos dias aqui, nos preparando para lá. Aleluia!
Amém? Porque o inferno é um lugar preparado para quem não está preparado. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo preparado. Não é hora de dormir ainda. Nós precisamos nos preparar para a eternidade. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele foi liberado para nós através de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia! A Bíblia diz que nós somos cidadãos do reino de Deus. Em Colossenses 1,13 diz que ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dele. Colossenses 1,13. O que significa isso, meus irmãos? Que a partir do dia que você aceitou Jesus, o novo registro espiritual que você tem diz que você é cidadão do céu. Aleluia! Que nós já não temos mais laços aqui. Que a partir de agora o nosso olhar não está... mas apóstolo, será que eu não vou trabalhar? Claro, você trabalha, você tem amigos, você se casa, você faz uma série de coisas. Mas você não vai deixar o seu coração aqui. Amém? Você não vai cair na burrice de achar que alguma coisa que você tem é eterno. Aqui o processo é passageiro, é apenas uma preparação para a eternidade, porque é de lá que nós somos. Amém, meus irmãos? Quando nós levantamos os nossos olhos espirituais, nós enxergamos a eternidade. Por isso nós precisamos entender que cada desafio, que cada problema, que cada luta é um treinamento de Deus para lá. Quem crê, diga amém. Não acontece nada por acaso na vida dos filhos de Deus. Os embates nos relacionamentos, as provações e até as privações, é porque Deus quer que você seja um cidadão melhor lá na eternidade. Quem crê, diga amém. Por isso, eu gostaria de que nós juntos respondêssemos juntos aqui algumas perguntas acerca do reino de Deus. O reino de Deus, quando João Batista começa a anunciar Jesus, ele iniciava a mensagem dizendo assim: o reino de Deus está próximo. Amém? E aí Jesus, ele começa ali pela Galileia, começa a pregar o evangelho, e ele diz: o reino de Deus chegou. Amém? Aleluia! Então, os apóstolos continuam pregando Jesus como Senhor, Salvador e Rei, porque Ele se constituiu o Rei de um novo reino, do qual nós somos cidadãos, nossa documentação é de lá, a nossa identidade espiritual é de lá, e antes de partir, João capítulo 14, o Senhor reúne os seus discípulos e diz: olha, não se preocupe, crede em Deus, acreditem no Pai, acreditem também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não tivesse, eu não falaria para vocês. E eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso é reino. Não temos mais uma identidade com este mundo. Nós não cabemos mais aqui, meus irmãos. É por isso que quando a gente olha a miséria, a violência, o desamor, a fome, uma série de coisas, nós estamos aqui para exercer a justiça do reino de Deus. Não somos mais daqui. O nosso casamento, ele não é construído de acordo com os padrões desse mundo, ele já é de acordo com o reino. No trabalho, na escola, a nossa vida é de acordo com o padrão do reino e não desse mundo. Amém? Aleluia! Nós desenvolvemos a partir de agora um estilo de vida de cidadãos do reino. Por isso, algumas perguntas vai nos ajudar. A primeira pergunta, que faz parte da música que nós cantamos aqui: o que é o reino de Deus? E aqui, em Romanos, capítulo 14, verso 17, o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Roma, ele diz primeiro o que o reino de Deus não é. Amém?
para a gente entender o que ele não é. Ele diz, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Quer dizer, não se trata de coisas materiais. Lá no reino de Deus, você não vai se preocupar, graças a Deus, aleluia, em ir ao supermercado. Amém, gente? Amém, gente? Olha que notícia maravilhosa. Porque não se baseia, o reino de Deus, ele não está baseado, a construção do reino, em coisas. Porque tudo que é passageiro está descartado lá. Tudo que apodrece, tudo que nasce e morre, tudo que começa e acaba, não está programado no reino de Deus. Por isso, Paulo usa o princípio da comida e da bebida, porque ele está explicando lá para aqueles irmãos de Roma, ele está falando aqui sobre a questão de você comer e escandalizar alguém, ou não comer, de saber se comportar, até na parte da alimentação diante dos irmãos. Então, quando ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus não é construído com coisas que passam. Com coisas passageiras, não há nada passageiro. Eu sei que é difícil para nós, seres humanos, falíveis, finitos, entender isso. Não existe no reino de Deus coisas que tenham fim, como os nossos alimentos aqui na terra, como a planta que nasce, cresce, morre, acaba, como tudo que nós olhamos que é passageiro, que não tem nada, absolutamente nada aqui é eterno. A própria terra, a Bíblia diz, vai ser destruída pelo fogo. Então, ele diz, quando ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é algo passageiro, não é prazeres passageiros. Uma coisa que você se alimenta hoje, amanhã você tem que comer de novo, depois você tem que comer de novo, depois você tem que comer de novo. Mas do que é constituído o reino de Deus? Ele diz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, gente? E aí ele destaca que o reino de Deus, o reino de Deus é uma instituição, presta atenção no que eu vou dizer, isso é muito importante. O reino de Deus é uma instituição baseada no caráter de Jesus, por isso que o reino é dele. Amém? E quando nós olhamos para o caráter de Jesus, nós temos o resumo desse caráter em 3. Ele era justo aqui na terra. Amém? Quando o reino de Deus é o reino de justiça, mas não é de justicialismo, perseguir pessoas e descontar. Não é isso, como o pastor André tem ministrado aqui. Fala de um reino de pessoas justas, compassivas, misericordiosas, amorosas. O reino de Deus é uma plenitude de paz. Imagine um dia você acordar nessa terra e saber que tudo está em paz. E é exatamente o contrário, né? Que alguém brigou, que alguém matou, que alguém morreu. Nós vivemos uma guerra urbana, espiritual o tempo todo. Mas o reino de Deus, lá tem uma paz que excede todo o entendimento humano. Jesus falou isso em João. Nós não temos a capacidade de pensar na beleza e na dimensão da eterna paz que vamos gozar na eternidade com o Senhor, no reino dele. E o Espírito Santo estará em nosso meio produzindo alegria, que faz parte daquele fruto de Gálatas 5:22, dos 9 gomos do fruto. O próprio Espírito vai produzir uma alegria tão imensa entre nós. Irmão, já pensou em encontrar Moisés, Paulo? Nos encontramos lá, amém? E o Espírito derramando a unção da alegria sobre esse povo, que se tornou cidadão do céu aqui na terra, aleluia! Posso ouvir um aleluia? A outra pergunta é: aonde está o reino de Deus?
ou aonde esse reino é implantado. Lá em Lucas 17, 21, Jesus ele diz, olha, os discípulos estavam caminhando com Jesus, e perguntam, Senhor, nos mostre o reino, né? Jesus falou, olha, o reino de Deus não está aqui nem ali, o reino de Deus está dentro de vocês, amém, meus irmãos? Aqui nesse mundo material, eu estou citando Lucas 17, 21, nesse mundo material, passageiro, é muito difícil alguém entender uma coisa eterna. Então, o que acontece? O Senhor, quando nós aceitamos Jesus, Deus começa a construir o reino dele dentro da gente, amém? Eu vou explicar isso depois na outra pergunta, um pouco mais detalhado. Olha, Deus começa a revelar e a construir o reino dele, a revelação do reino dele dentro da gente. Como que isso acontece? Quando o Espírito, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que coisa maravilhosa, o Espírito Santo começa a implantar dentro de nós o caráter de Jesus. Por isso nós passamos a ser semelhantes a Ele, parecidos com Ele. Se o mundo quer conhecer Jesus, é só olhar para nós. Vida de perdão, de compaixão, de misericórdia, de amor, de generosidade. Vida de justiça e santidade. Eu estou falando dos verdadeiros filhos, cidadãos do céu. Viu, meus irmãos? Estou falando dos verdadeiros filhos, que têm uma aliança com Jesus. Então, o reino de Deus, ele está dentro de nós, ele é implantado dentro de nós. O reino de Deus é um reino que ele se processa de dentro para fora. Toda vez, olha só, toda vez que eu perdoo aquele que me ofende, que eu falo mal de quem está falando, que eu falo bem de quem está falando mal de mim, toda vez que eu caminho a segunda milha, toda vez que eu uso de misericórdia para com aqueles que não têm misericórdia, eu estou manifestando o reino de Deus, amém? No reino de Deus, o seu carro não tem valor nenhum, sua casa, seu prédio não tem valor nenhum, seu sapato não tem valor nenhum. No reino de Deus, se você tem milhões no banco, ou se não tem nenhum centavo na sua casa, não importa. O reino de Deus não funciona segundo o sistema monetário desse mundo. A moeda no reino de Deus é santidade, é compaixão, é misericórdia. Amém? Aleluia! Quando Jesus fala que o maior será como o menor, quando Jesus fala que o menor será o maior, é aquele que se coloca a serviço. Não é? O menor no sentido antigamente do escravo que ficava para servir a casa, esse será maior por causa do caráter de Cristo. O reino de Deus, ele é construído dentro de nós, porque o caráter de Cristo é formado dentro de nós, através do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Então, a segunda pergunta é: onde está o reino de Deus? Ele está dentro, ele começa a ser implantado de dentro para fora, é um processo de dentro para fora, dentro de nós, amém? O homem, se você for olhar no Gênesis, o homem ele é construído de dentro para fora, enquanto estava só o corpo não tinha vida, mas quando o Senhor sopra, né? Quando sai de dentro de Deus o fôlego, ele passa a viver. É um processo de dentro para fora. Aí, a terceira pergunta é: qual a importância do reino de Deus? E tem um versículo maravilhoso, simples, todo mundo conhece, que é Mateus 6,33, está escrito assim, ó:
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Olha, o reino de Deus é tão importante que Jesus dá uma ordem para os seus filhos: busquem em primeiro lugar o reino de... Presta atenção, irmãos. Não existe na Bíblia dizendo, em primeiro lugar, arruma um emprego, em primeiro lugar, construa uma casa, em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém? Antes de ensinar seus filhos as coisas deste mundo, ensine as coisas do reino. Ensine para sua família as coisas do reino de Deus. Ensine sua família a ser comprometida com o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Agora, olha o milagre que acontece. Está aí em Mateus 6,33. Se o reino de Deus ocupar o primeiro lugar no seu estilo de vida, o próprio reino de Deus vai acrescentar todas as coisas que você precisa. Você precisa trabalhar que não condenado. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu não estou falando do preguiçoso, eu estou falando daquele que colocou na sua agenda o maior tempo possível para o reino de Deus. Porque nós não somos mais daqui. Nós não estamos aqui para dar lucro para esse mundo, irmãos. Estamos aqui para dar lucro para o reino. Amém? Levanta a mão direita. Diga: eu preciso mudar a concepção. Eu preciso mudar a perspectiva. Eu definitivamente não sou daqui. Desde o dia que eu conheci Jesus, eu não estou cabendo mais nesse mundo, nesse sistema. Ele não serve, ele não presta. Eu sou cidadão do reino. Então, se o reino de Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida, segundo Mateus 6,33, o Senhor, o reino vai acrescentar tudo o que você precisa. O reino de Deus tem poder e capacidade para sustentar e cuidar de você. Eu sou cuidado pelo reino. Amém? Você consegue falar isso? O reino vai cuidar de você, se você colocar ele em primeiro lugar. Se tem algo que não é aceito no reino de Deus, não serve para mim. Se tem algum lugar que o reino de Deus não pode ir comigo, eu não vou. Se tem uma palavra que eu não posso pronunciar no reino de Deus, eu não vou falar aqui. Entende? Quando o reino de Deus é prioridade absoluta na minha vida, esse reino eterno e poderoso vai suprir todas as minhas necessidades. Por isso, quando você lê lá em João, Jesus dizendo assim: olha, se vocês fizerem o que eu mando, podem pedir o que quiser e vos será feito. Ele está falando do reino. O reino de Deus, ele está em todo o universo e foi programado depois da cruz para cuidar dos filhos do Senhor, que somos nós. Aleluia! Se ele for prioridade. Agora, se o reino de Deus for apenas um encontro na igreja no fim de semana, você está enrolado. Vai ter que trabalhar demais, com o inimigo fungando no seu cangote. Mas se você entender isso que eu estou falando, que o reino de Deus é prioridade em todas as circunstâncias, ele vai acrescentar tudo o que você precisa. Quem crê, diga amém. Outra coisa que as pessoas sempre perguntam: quem entrará no reino de Deus? E ali em Marcos 10, 14 e 15, Jesus diz algo extraordinário. Vocês se lembram? As crianças estavam fazendo bastante barulho, né, brincando lá,
perto de Jesus, e os apóstolos, os discípulos chegaram e falaram: vamos, atenção, criançada, chip, chip, op. E Jesus, ele estendeu as mãos e falou assim: vinde a mim, né? Deixem vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E ele ainda acrescenta que se nós quisermos entrar no reino, nós precisamos ser como as crianças. Amém, meus irmãos? E quando Jesus está falando isso, Jesus está falando do caráter. Você dá uns cascudos na criança, dá uma disciplina, daqui a pouco ela está te abraçando. Não é assim, meus irmãos? Hoje eu fui visitar os príncipezinhos lá, né, ali, os netinhos da irmã Valda, né, crescendo rápido, e eu fui recebido com um abraço. E eles vêm, né, e abraçam, mas também, se eles não gostarem muito, eles dizem, na hora, não tem essa questão. Como nós, os adultos, uma cabeça demoniacamente maliciosa, maligna, desafeiçoada. Nós temos uma mente da nossa carne, da velha natureza, horrivelmente. Isaías 64:6 diz que todos nós somos como imundo, toda a nossa justiça como um trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade como o vento nos arrebata. Então, é preciso que nós tenhamos esse caráter de criança, de humildade, de amor, de generosidade, de perdão, de apego. Amém, gente? É maravilhoso a gente aprender isso com elas, com as criancinhas. Foi por isso que Jesus falou: para entrar no reino de Deus, você precisa ser como uma criança. A gente às vezes tem que, Deus, limpa a minha mente, essa visão maligna, mundana que eu tenho, e me ensina a ser como uma criança, Senhor, no sentido de caráter. Amém, gente? Esses entrarão no reino dos céus. Não é, viu, gente, quem prega mais bonito, quem tem uma oratória melhor, quem conhece a Bíblia de ponta a ponta. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É aquele que tem uma vida de humildade e caráter como uma criança. É isso que ele está falando aqui em Marcos 10, 14 e 15. Agora, quem pode ver o reino de Deus? E aí, eu quero compartilhar algo para vocês muito interessante. Que aos meus longos anos de pastores, né, mas só a irmã Antônia me conhece como pastor há mais de... Não fala, irmã Antônia, não fala. Porque aí, né, não fala. Vamos ver quem é que me conhece. Mas a irmã Beth só me conhece há 2 anos, mais ou menos, né? Tudo. Mas, irmãos, é impressionante como algumas pessoas, elas começam a caminhada cristã e conseguem enxergar o reino de Deus. E tem outras que há 40, 50 anos estão numa religião, numa religiosidade chamada cristã e não conseguem ver. Eu não sei explicar esse fenômeno. Existem teólogos aí discutindo. Há pessoas que em poucos minutos os olhos são abertos e elas conseguem entender o reino de Deus. E começam a caminhar em direção, como cidadãos do reino, seus problemas, suas dificuldades, mas elas conseguem discernir e ouvir a voz e caminhar na disciplina do reino. Outras pessoas são religiosas, conhecem todos os hinos da harpa, do cantor cristão, pregam até bonito, já foram pastores, outros não são e até são pastores, mas não conseguem enxergar o reino de Deus. Esse fenômeno é muito, muito forte. Mas o que Jesus fala? Quem pode ver o reino de Deus? João capítulo 3, verso de 3 a 6. No capítulo 3 de João, Jesus tem um encontro muito especial com um homem que procurou o Senhor. Vale a pena você dar uma olhada aí em João capítulo 3. Um homem procura o Senhor de noite, discretamente. Ele se chamava Nicodemos, e ele tinha uma dúvida terrível. Ele procura Jesus e fala: Senhor, mestre, né?
Sei que o senhor é mestre e tal. E ele também ele era um sacerdote, um homem inteligente, de conhecimento bíblico profundo. Mas ele tinha uma dúvida, e ele faz a seguinte pergunta: o que eu faço para herdar, para ganhar o reino dos céus? Essa foi a pergunta. E aí Jesus faz a seguinte resposta para ele: sabe, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele fica, aí foi um outro nó, né? Ele já tinha essa dúvida, agora Jesus dá um nó na cabeça dele. Ele diz: mas como é que eu vou nascer de novo dessa idade, voltar uma segunda vez para o ventre da minha mãe? E aí Jesus explica para ele: o que é nascido da carne é carne, mas se você não nascer da água, do batismo e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. O que Jesus estava resumidamente dizendo, meus irmãos, prestem atenção, porque muitos crentes não sabem disso. Quando Adão pecou, Jesus disse para Adão: na hora que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Adão comeu e não morreu naquela hora. Vocês sabiam que ele viveu mais centenas de anos? Depois ele morre fisicamente, mas na hora que ele comeu, alguma coisa morreu dentro dele. O que foi? O Espírito. Por isso, todas as pessoas que nascem e crescem sem Jesus têm espírito, mas ele está morto. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo desce sobre você, trazendo a vida de Deus sobre o seu espírito que está morto, e o seu espírito nasce de novo. Amém? Entendeu? Está fácil, não está? A gente chama isso de novo nascimento. O que é nascido do Espírito é Espírito. Você existia como carne para esse mundo, uma pessoa desse mundo. Mas quando você aceita Jesus, você se torna um ser espiritual, porque aquele espírito que estava morto, por causa do pecado da humanidade, o Espírito Santo de Deus vem, coloca a vida de Deus e vivifica aquele espírito volta, o seu espírito volta a viver de novo. Quando o teu espírito ressuscita dentro de você, através da presença do Espírito Santo, porque você aceitou Jesus, aí você começa a ver o reino de Deus. Amém? Você começa a entender a igreja, você começa a entender quando o pastor prega, você abre a Bíblia e começa a compreender. Os olhos espirituais foram abertos, você nasceu de novo. Amém, gente? Está claro? Aleluia! A palavra de Deus não tem nada complicado. Então, foi isso que o Senhor Jesus explicou para Nicodemos. Agora, quem não herdará o reino dos céus? Gálatas 5, 19 e 21, tem uma lista ali. E nessa lista o Senhor vai mostrando que aquelas pessoas que são aliançadas com o pecado, e fala dos imorais, impuros, idólatras, feiticeiros, irascíveis, pessoas raivosas, egoístas, viciados, invejosos, pessoas que estão debaixo do domínio do pecado, mentirosos. E aí vem uma lista, viu, irmãos? Não é só nesse texto, tem outro texto, começa lá no início de Gálatas. Estas pessoas que amam viver debaixo do jugo desses pecados, é porque eles não são filhos do reino. Mas apóstolo, mas às vezes eu cometo pecados e erro. É possível, sabe por quê? Nós ainda temos uma natureza pecadora, a velha natureza. Mas todas as vezes que nós erramos,
nós sentimos nojo do pecado. Nós sentimos um desejo ardente de sermos santos. Amém? Nós confessamos. Amém, meus irmãos? O pecado produz em nós uma agonia, uma angústia, uma tristeza sem fim, até que nós praticamos o que está lá em João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos transformar nos libertar de toda injustiça. Bom, então, os filhos legítimos do reino, mesmo que tropece, eles não ficam tropeçados, eles não têm mais prazer no pecado. Amém, irmão? Sabe quando você vai, o pastor André está pregando aqui esses dias, não tem uns pecadinhos de estimação, que a gente acostuma? Quando a gente nasce de novo, mesmo que seja um pecadinho de estimação, aquela mentirinha, né? Que a gente fala para se livrar do outro, aquilo fica martelando, entristece, e a gente fica com a consciência ruim, e aquela angústia, e vai ler a Bíblia, e fala, meu Deus, até que, Senhor, eu quero confessar, que hoje eu menti, dizendo que não estava, que não estava naquele lugar, e aí a gente confessa e fica leve, tranquilo. Enquanto o pecado não é confessado, a cabeça dói, as costas dói, a gente fica ofegante, fica angustiado, as vistas escurecem, perdemos a alegria. Não é assim, meus irmãos? A não ser que alguém seja amante do pecado e ame o pecado. Aí não é filho de Deus. Esses não entrarão no reino dos céus. Que aqueles que vivem casados com o pecado, tem prazer no pecado, não é filho. Mas aquele filho que por alguma fraqueza pecar, ele não tem mais prazer. Enquanto ele não confessa, não dorme direito, não se alimenta direito, a angústia o abate até que ele se ajoelha lá no seu quarto, em algum lugar, e confessa. Aí fica leve. Amém, gente? Aleluia! Qual deve ser, a última pergunta, qual deve ser a nossa oração em relação ao reino de Deus? E aí, lá em Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, tem um texto maravilhoso que é a oração do Pai Nosso. Amém? Quem se lembra da oração do Pai Nosso? Que lá está lá em Mateus 6, Pai Nosso. Amém? A nossa oração é a seguinte: venha a nós o teu reino, estabeleça teu reino sobre nós. Amém, meus irmãos? Ó Deus, eu quero respirar e viver o teu governo, o teu reino. Amém? Eu estou vivendo de acordo com o reino de Deus. Talvez, em alguns países, podem até me matar por isso. Pode ser que no meu país eu seja perseguido. Recentemente, o pastor da Igreja Batista de Getsemane, lá de Belo Horizonte, o nome dele, pastor André, que eu esqueci aqui, agora, pastor Jorge Linhares. Depois dos 40, viu, irmãos, eu estou um pouco esquecido. Só não esqueço os horários de alimentação lá em casa, eu sei exatamente os horários, viu, Tiago? E tudo, mas essa semana 2 vezes esqueci de lavar a louça. Orem por mim, tá? Bom, irmãos, o pastor Jorge Linhares, ele estava ministrando, e ele tem um colégio na igreja dele lá, e ele, de acordo com a Bíblia, ele fez a seguinte declaração: homem é homem, mulher é mulher, menino é menino e menina é menina. Você sabe que os promotores da cidade mandou chamar ele lá, intimou ele, porque ele disse isso, para processá-lo.
E se levantaram, muita gente naquela cidade se levantou contra ele, e no Brasil inteiro, simplesmente porque ele resolveu dizer o que a Bíblia diz, não é, irmãos? Que Deus criou, você lê a Bíblia? Gênesis, Deus criou macho e fêmea, homem, mulher, amém? Criou o passarinho do sexo masculino e o passarinho do sexo feminino. E foi assim, e na Arca de Noé foi nessas ordens. Ele resolveu pregar sobre isso. Foi processado. Claro que teve a repercussão no meio evangélico e tudo, quando chegou lá, ele repetiu o que ele disse, mas eu acho, ele soltou um vídeo também, que não chegou a ser processado, mas foi chamado lá pelos promotores. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós oramos todos os dias dizendo: Senhor, Maranata, venha a nós o teu reino. Não é reino de homens, não é reino de animais, não é o meu reino. Eu não estou construindo um reino para mim, eu não tenho interesse, eu não fui chamado, eu sou cidadão do céu. Que venha sobre mim o reino de Deus, que esse reino me assista a minha família, que esse reino assista a minha igreja, que eu participe de uma igreja cuja centralidade é o reino de Deus, o reino dos céus, amém? Sabe quantas vezes aparece o reino de Deus no Novo Testamento? 133 vezes, reino de Deus e reino dos céus, 133 vezes, porque você foi chamado para ser um cidadão do reino, amém, meus irmãos? O preço foi pago, o bilhete foi pago. Eu quero encerrar usando a seguinte ilustração. Eu já falei umas 10 vezes essa ilustração aqui, eu vou falar de novo, eu não tenho outra, né? Aí, o camarada pegou um trem, Tiaguinho já sabe. O camarada pegou um trem e ele comprou a passagem, né? Não tinha dinheiro, comprou só a passagem. Então não tinha dinheiro para comer lá dentro do trem. Não sei quem já viajou de trem. Eu tive o privilégio de viajar de trem daqui para São Paulo, gente. Tinha uma linha de trem de passageiro daqui para São Paulo, 1900 antigamente. Eu fui lá e lá dentro tem, né, vários lugares, mas principalmente o restaurante. Uma beleza, aquele cheiro maravilhoso. O camarada compra uma passagem de trem, 3 dias viajando, e ele só tinha o dinheiro da passagem. Então o que ele fez? Ele pegou uns pães lá, comprou uns queijos e fez um monte de sanduíche de pão de queijo. Ele falou: não, vou viajar 3 dias, eu como pão de queijo, tomo água e tal, né? Então, no primeiro dia ele tomou café e comeu um sanduíchezinho de pão de queijo. Meio-dia, aquele restaurante cheirando, e ele lá no cantinho comendo sanduíche de pão de queijo. À noite, aquele restaurante maravilhoso, né, do trem, e ele comendo pão de queijo. No segundo dia, ele não aguentava mais comer aquela porcaria, viu, gente? Meu Deus, não. E aí ele via as pessoas indo para a beira do restaurante, do trem, aquele café da manhã maravilhoso, né? E ele não aguentava mais, falou: meu Deus, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro mais. O que eu posso fazer? E aí ele foi procurar uma dos funcionários do trem, falou assim: olha, tem alguma coisa para fazer aí, qualquer coisa, lava o louça, limpa o chão, para poder comer? Aí o rapaz do trem falou: olha, o ingresso, o bilhete do senhor dá direito a café, almoço e janta. Você sabe que no reino de Deus é a mesma coisa. Tudo foi pago na cruz. E a gente fica comendo bolota de porco, resto, comendo a mesma coisa o tempo todo, se nós temos o banquete que o reino nos oferece. Amém? Se nós temos justiça e paz, de acordo com, não é com os homens, é de acordo com o reino. No reino de Deus, nós somos chamados de justos. Amém? Nós temos o título de justos. Sabe, porque na pandemia, você dizimou, ofertou, ajudou tanta gente.
esteve na casa de Deus, cuidando da sua igreja, do seu pastor, do povo, do reino. Você é chamado de justo. A paz do reino de Deus é sua, amém? A minha paz eu vos dou, Jesus falou. Eu não preciso dessa paz do mundo. Eu vivo a eterna paz que excede todo entendimento, produzida pelo Espírito Santo dentro de mim. E a alegria do Espírito. Eu sei que a mãe do irmão Ramires está vivendo momentos difíceis por causa do Covid. O pai do nosso irmão Zé foi entubado agora à tarde. E mesmo no meio de tanta dor, eu disse a eles que nós não fomos preparados para morrer. A morte é uma anomalia por causa do pecado. O dia que você se acostumar a aceitar a morte, você está errado, não é isso. O filho do irmão Carlos, há quantos dias no hospital já está? Já tem um mês, Carlos? 1 mês e meio. Imagina o sofrimento desse pai, a luta desse homem, de vocês, e outras pessoas que nós estamos acompanhando aqui. Porém, o reino de Deus produz uma paz, uma justiça e uma alegria inexplicável. Não é a alegria de reganhar os dentes, mas a certeza que nós sabemos que se o Senhor colher, breve estaremos lá no reino. Amém, gente? Aleluia! Então, você é um cidadão do reino, você tem direitos adquiridos. E se você colocar o reino em primeiro lugar, o próprio reino vai suprir todas as suas necessidades. Pode descansar o coração. Quem crê, diga amém. Baixe a sua cabeça onde você está. Fecha teus olhos. Você é cidadão do reino. Você que está nos assistindo online, feche seus olhos agora. Pare aí onde você está. Você não é um qualquer. Você tem uma identidade. Você tem uma carteira de identidade que lá tem o sangue de Jesus como garantia. Aleluia! Você é reconhecido no céu como justo. Você tem a mão poderosa do Senhor por ti. E por mais tribulações que passem nessa terra, você tem lugar certo para morar. Você tem um lugar certo para viver a sua eternidade. Você tem um lugar de paz, justiça e alegria para viver a sua eternidade. Meu Senhor, nós estamos aqui por tua causa. Somos cidadãos do reino. Somos igreja, Senhor, noiva chamada para viver a eternidade no teu reino. Somos gratos, meu Pai. Obrigado. Como somos gratos por receber esse título de cidadãos do reino. E os teus filhos estão aqui hoje à noite, entendendo e participando dessa gloriosa chamada, cidadãos do reino. Nosso compromisso, Senhor, é colocar esse reino em primeiro lugar. E nós cremos que seremos sustentados, motivados, dirigidos e protegidos pelo reino. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Amém? Você crê? Nessa noite eu estou vendo aqui participando de uma reunião de cidadãos do reino. Cadê a mão direita? Diga assim: eu sou cidadão do reino. Somos cidadãos do reino. Aleluia. Meu nome está no livro da vida, o livro do reino. Aleluia. E Satanás não vai conseguir tirar de nós, nem a força, de jeito nenhum, esse reino implantado
por Jesus Cristo, pelo seu sangue na cruz. Amém? Aleluia. Glória a Deus.